O Vasco acerta a contratação de um atacante. O nosso canal foi o único canal destinado ao Vasco a estar em Arequipa, no Peru. E por isso a gente tem uma entrevista exclusiva com o Marcelo Santana, que vai falar sobre o empate amargo de ontem, novas contratações e também sobre o jogo diante do Flamengo. Paulo Vinícius Coelho, PVC, que acompanhou a partida, falou sobre o Fábio Carille e você vai acompanhar. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Empate amargo ontem, nenhuma dúvida. Primeiro que o Vasco estava com o jogo completamente controlado. O jogo estava ganho. O Vasco controlou a partida, deixando até o Melgar com a posse de bola, mas com o Vasco controlando o jogo. O Léo Jardim foi pouco exigido. O Vasco estava com a vitória nas mãos e acabou deixando escapar. Mas antes de a gente ouvir o Marcelo Santana num depoimento muito importante e falar da nova contratação do Vasco, é um atacante em definitivo, Paulo Vinícius Coelho, lá do estádio, comentou o que fez o Carille. O Verratti tem 1,88 m, o Lucas Oliveira tem 1,87 m. O Verratti estava cansado no jogo, ok, você pode tirar o Verratti, 2.300 metros de altitude, vão cair em todas as questões que envolvem o jogo, ok. Mas você trouxe mais o Melgar para dentro do seu campo. Os caras empataram o jogo. E o jogo estava ganho. Então, assim, acho que tem um erro na maneira como foi feita a alteração. Se você tira o Coutinho e coloca o Payet vai prender a bola na frente. Ou vai tentar prender a bola na frente. O Tietê podia ter feito isso? Podia, mas a vocação do Tietê não é prender a bola na frente. A vocação do Tietê tem bom passe, mas o Tietê é um jogador diferente do Payet, do Coutinho. Você tira o brilho. Mas principalmente, o fundamental naquele momento do jogo era evitar o cruzamento. E como você faz isso? Tendo posse de bola. Eu também acho que o Fábio Carille errou nas substituições. Primeiro, o Vasco teve quase 60 bolas alçadas na área. E você, para combater, não basta botar um monte de zagueiro para tirar as bolas. Você precisa não deixar que os cruzamentos ocorram. Puxa vida, era a jogada do Melgar. Só chuveirinho na área, só chuveirinho na área. Você não tem que botar pessoas ali para cortar o chuveirinho. Tem que se evitar o cruzamento. E o Vasco acabou não fazendo isso e deixou a vitória escapar. Nosso canal com exclusividade em Arequipa, o único acompanhando o Vasco lá no Peru. E ao final do jogo, o Lineker Biondi conversou com exclusividade com o Marcelo Santana. Diretor executivo Marcelo Santana aqui com a gente. Marcelo, alguma resposta do governador Cláudio Castro sobre o jogo no Maracanã? O Vasco fez um ofício ao BEP solicitando que seja garantida a segurança para as duas torcidas, do Vasco e do Flamengo, e nessa impossibilidade que o clássico seja realizado por torcida única, respeitando o regulamento e os laudos de segurança vigentes. Mas já tem uma resposta concreta do governador sobre essa partida ser realizada em São Januário? Ainda não. Oficialmente ainda não. A gente tem uma notícia vinda de Curitiba sobre Matheus Moraes. O Vasco estaria interessado nesse jogador? A gente tem até o dia 11 para fazer alguma movimentação de mercado, só pode ser jogadores que disputaram os estaduais. Não é a tendência a gente contratar algum atleta até o dia 11, então não dá para garantir agora. A gente tem algumas conversas, mas não é a probabilidade. Como que você avalia aqui para a gente terminar a estreia do Vasco na Sul-Americana? Um gosto amargo. Pelo contexto do jogo, a gente saiu na frente, conseguiu fazer 2-0, 3-1, faltando ali 10, 15 minutos para terminar a partida. Fica um gosto amargo. Agora um campeonato, se a gente conversasse talvez antes da partida, um ponto aqui poderia ser um ponto valioso.
Acredito que vai nos ajudar durante o campeonato, mas fica um gosto amargo. 3-1 faltando 10, 15 minutos, Vasco da Gama não tem esse direito de errar. Obrigado, Marcelo, diretor executivo aqui com a gente. Obrigado, Marcelo. Eu vou falar sobre essa parada aí do jogo diante do Flamengo, mas antes, né, o Marcelo Santana disse que tem conversas com jogadores, mas não vê possibilidade de realizar alguma contratação nessa janela que se encerra no dia 11. Mas o Vasco acertou a contratação de um atacante. O Wallace, jogador que vem do Curitiba, é um jogador que já passou pelo Palmeiras, não teve espaço, voltou para o Curitiba e agora está indo para o Vasco em definitivo. É um jogador categoria sub-20, mas tem condições de, num período muito curto, poder reforçar a equipe principal. O Wallace, portanto, do Curitiba, passagem pelo Palmeiras, está contratado. 10.529 torcedores estiveram ontem acompanhando a partida na cidade de Arequipa. Bom, sobre o jogo diante do Flamengo, estão invertendo completamente a ordem, estão fazendo uma confusão na cabeça de alguns torcedores, principalmente as pessoas ligadas ao Flamengo. O que eles estão dizendo por aí? Que é algo do Rio, né? Ter torcida mista, não pode ter torcida única, e por isso Vasco e Flamengo precisam jogar em São Januário, 90-10, porque sabe que a polícia não vai deixar, né? Ou levar o jogo para outro lugar meio a meio, porque é uma tradição do Rio de Janeiro, e o Vasco não pode quebrar essa tradição. Completamente equivocada essa análise. Completamente equivocada. Primeiro que a tradição manda o Vasco jogar no Maracanã sempre que for do desejo dele, né? Então, se for tradição, começa por aí. Segundo, que o Vasco tem o direito de jogar aonde ele quiser. O Vasco quer jogar em São Januário, aí você precisa saber quais as condições para que o Vasco jogue em São Januário, dar essas condições para que o Vasco jogue em São Januário, e não o contrário, como fizeram com o Maracanã. Olha, para ganhar a licitação do Maracanã tem que fazer o seguinte, tem que ter isso aqui, pá. Era tudo que só a dupla Fla-Flu tinha. E o que estão fazendo é isso. Não, para ter clássico no Rio de Janeiro, tem que ter torcida mista, tem que ter um copo de água na mão esquerda, tem que ter um... Gente, não é assim, é o contrário. O Vasco quer jogar em São Januário. Para jogar em São Januário, só torcida única, teremos torcida única. Tem que ter meio a meio, vamos ter meio a meio. Tem que ter torcedor plantando bananeira, vamos ter torcedor plantando bananeira. O que não pode é haver essa inversão de valores, essa inversão de fatores. Não, primeiro vamos cuidar da tradição para saber quem pode se aplicar dentro dessa tradição. Não, está errado. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.